A vitamina N, cara. Então... depois que eu descobri a vitamina N, é braba. Conhece? Pablo Marçal e Marcos Paulo, os Ironmans da parada. Isso é muito animal, cara. Isso é muito animal. O atleta precisa, cara. O atleta precisa muito dessa mentoria. Porra, às vezes uma fala, um exemplo, um toque, muda tudo. Porque na Olimpíada... Se você colocasse numa planilha de estatística, a diferença de um resultado do primeiro pro segundo não tem diferença estatística, mas é significativamente diferente. Porra, 1/100º, cara, muda tudo, velho. Na verdade, tem provas que é no milésimo. Ó, a corrida de carro é milésimo. Né? Você pega o segundo e divide ele em 1000, né? A natação você divide o segundo em 100. Então faz toda a diferença, né? Então isso é muito importante. Eu também quero ir pra Olimpíada. Eu gostaria de ir de outro jeito. Eu gostaria de ir como um cara que apoia o esporte num todo. Então bora. A gente tem network por aí, vamos embora. Tem. Eu quero apoiar o Brasil. Vamos tá junto lá na França. O Brasil. Então, se tiver projeto nessa linha, conta comigo. Não sei nem o que é, mas vamos, cara. Cara, sabe por que eu decidi investir no esporte? Porque o esporte, ele molda o caráter. E eu vi nesse voo, a gente acabou vindo no voo trocado, a gente gosta demais de ir de executivo ali com os computadores abertos, capitalizando o tempo, sempre usando. Antigamente a gente queria fazer network com as pessoas dentro do voo, né? Sim. Então agora o nosso negócio é aproveitar 8 horas, 10 horas de voo ali pra fazer reunião pra executar algumas coisas. Eu acabei escrevendo um livro sobre como o manual da vida pro filho, né? Como provocar todas as competências e tudo. E eu fiquei chocado, cara, porque eu fui ver todos os esportes, são 64 modalidades. Tem um esporte todo dia entrando um esportinho e tal, mas são 64. Então tem esporte que aumenta a precisão, tem esporte que aumenta a mobilidade, tem esporte que aumenta a força, tem esporte que aumenta a resiliência, a resistência, tem esporte que aumenta a pressão mental da pessoa, tem esporte que aumenta a estratégia, tipo xadrez, que é considerado esporte, luta, você nunca mais vai brigar. Eu comecei a surtar ali, cara, escrevendo um livro e falando, poxa, tem que colocar, quando você descobrir o dom, o talento do seu filho ali é uma coisa, mas ele tinha que navegar por esses esportes para aprender a respeitar os outros, para aprender precisão, para aprender força. Por exemplo, a gente tem um grande amigo que é mais forte que todos nós, só que até hoje ele tá sofrendo com a Ironman, a gente não sofreu nem um minuto. Forte fisicamente, de quilograma força. Sim, ele é muito forte e ele tem agradecido a gente todo dia, o Adonis. Ele fala assim pra nós, cara, 17 anos que ele treina, ele é muito forte, né? Nós temos 600 músculos e os dele parece que é 4 vezes maior que os nossos. O que acontece? Ele terminou a corrida, ele realmente corre melhor que a gente, passou quase todo mundo na corrida e depois não conseguiu nem andar. Certo. Aí eu falei, esse é o preço da força, moço. O negócio aqui é leveza, resistência. Se colocar força, você vai ter problema. Sim. E ele não tá afim de fazer outro Iron. Eu e o Marcos já estamos olhando o próximo Iron, inclusive já. O cara que nos... Os caras, vocês veem em Jaguarapuca. solta em ao vivo. Não, cara, foi você que começou isso. A gente precisa fazer um junto. Precisa fazer um junto. Precisa ensinar pra gente. A gente quer diminuir nosso tempo no nada. A gente fazer abaixo de 1 hora. Você tem que ensinar nós. Tem que ensinar. Eu faço 1h30. É muita coisa baixar meia hora, hein? Eu faço 1 hora, mas na prova é... Não, mas esse cara que era bloqueado, ele tinha medo de entrar na água, pô. Foi pra mim o grande trabalho do Iron foi nadar. Aí você falou lá com o Matheus, falou com o Avelino, né? Matheus foi, muito massa, cara. Muito legal. Porra, a molecada adora muito vocês. Foi o Matheus que acidentou na bike? Foi o Matheus que caiu de bike. Caiu de bike, mas ralou. Mas esse moleque é diferente, porque o que aconteceu? Esse moleque foi meu atleta, e ele era o concurso na piscina, ganhava tudo, ele nadava peito. E não tinha pra ninguém. Então ele era campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano, foi o melhor do mundo, né, de categoria e tal. E, pô, pro nadador e pra corrida, muda, né, porra, decúbito dorsal, decúbito, né, ventral, depois você tá deitado, depois você tá em pé, assim por diante. Aí ele falou, tô indo pro Iron. Eu falei, por quê? Porra, vou estar com o Marcos. Eu falei, ótimo. Aí não teve água. Então já seria o primeiro motivo dele... Não fazer nada. Não fazer, pô. Então vai ter bike e corrida. Aí ele fez. Aí ele caiu. Já seria um outro motivo pra ele não terminar. E o moleque terminou. E terminou sorrindo. Então eu mandei uma mensagem pra ele e falei, cara, você é um... Terminou bem, cara. Terminou bem. Você é um bicho estranho, cara. Você é diferente, cara. Porque um cara desse... Essa mentalidade que esse moleque tem, construída pelo esporte, pô. E o tanto que ele é gente boa, hein? Ah, gente boa demais. Gente boa. Achei massa que ele falou que bateu um recorde, tinha 14 anos. Aí teve que nascer outro. Se passou 14 anos pro cara bater o recorde que ele bateu. Exato. Nossa, que loucura. Exatamente. O bicho é brabo. Não tinha ninguém pronto no mundo pra bater o recorde dele. Vamos lá. Iron Man. Bom, vocês acabaram de voltar do Iron Man. Tem uma... Cara, hoje é sábado quando a gente tá gravando. Tem 6 dias que vocês fizeram a prova. Hoje, qual foi o maior aprendizado? Tá. Posso falar a minha visão do Iron Man? Sim. Eu não queria fazer. A insistência do Pablo e do nosso grupo dos meninos pra poder fazer. E o que me fez tomar essa decisão? Vou criar uma analogia que ela não é real, mas só pra entender a minha visão. Minha visão é, não ficar
que a gente decidiu 43 dias antes em fazer a prova. Aí eu falei, pô, não me sinto pronto pelo nado. Pedalar eu desenvolvo, corrida eu desenvolvo. Tá, então faz o seguinte, vamos voltar. O que aconteceu 43 dias antes? Qual foi o clique? Cara, eu tô correndo todo dia. Desde o dia 23 de dezembro, eu não falhei nenhum dia correndo 5 km. Tá bom. Tem 3 maratonas, alguns 21, alguns 15, alguns 10, mas 100% dos dias 5 km. Tá. Aeroporto, não interessa. No gelo, qualquer lugar que eu tava, eu corri 5 km. Okay. Eu vou terminar no final do ano. Essa tarefa insistente, inclusive, eu recomendo pra você que tá nesse podcast, uma vez por ano, descubra uma atividade pra você repetir todo dia. Pro seu cérebro aprender sobre constância. Apesar de ser bastante constante, de ter bastante progresso na vida, eu nunca vou deixar de fazer isso. Sempre uma atividade para ser feita repetidamente. Okay. É o que mais traz progresso. Porque correr mudou minha alimentação, mudou meu ambiente, mudou meus tênis, mudou minha roupa, mudou meu corpo, mudou tudo. Então uma atividade, ela vai fazer uma atrocidade na sua vida. Então de tanto correr, eu falei, cara, a gente tem que coroar esse ano com alguma coisa. E aí alguém falou, vamos fazer o Iron, meio Iron. Eu falei, eu não quero fazer o meio, eu quero fazer o difícil. Tá bom. E aí a gente tinha um empecilho, a gente não sabia nadar, né? Eu fui treinar fazer um triatlon em agosto, e aí era 56 atletas, eu não sabia nadar. Eu treinei pra caramba, cheguei em terceiro no global. Sim. E primeiro na minha categoria e terceiro no global, aquele super sprint. Tá. Eu fiquei doido. Inclusive, quando eu fui pedalar com você, eu sei que você é muito bom, eu murchei o pneu, fiquei com 20 libras treinando 10 dias com o pneu murcho. Tá. Quando chegou lá, eu enchi o pneu, pus 120, aí o Ness tá fazendo. Eu falei, aquilo que todo mundo tinha que fazer. Treinar no pior cenário e desfrutar no vamos ver. E aí eu pus 100 libras a mais, eu andava com o pneu murcho mesmo, quase furado. Treinei 10 dias seguidos e o Ness doidinho olhando aquilo. E aí, inclusive, a gente era uns 30 mais ou menos, aquele povão lá, né? Sim. Só nós três, eu, você e o Avelino. O Avelino. É. Só nós três na frente e eu tenho a recordação, de vez em quando eu falo pros meninos, assim, você ia batendo forte no pedal, e você dava uma olhada pra trás pra me ver lá atrás, eu tava atrás de você ali. Ali eu te conheci um pouco mais. Eu falo pra galera, o Pablo é diferente, porque a gente fez força ali, mano. Muita força. A gente fez força, aí tu foi bem. Tu ficou lá com a gente, em alguns momentos tu liderou, tu foi pra frente, e aí eu olhava pro Avelino e falava, caraca, mano. Ali deu pra ver que você tem uma capacidade de domínio, não sei como é que você chama isso. De amar a agonia. Que aquilo ali é agonizante. É. O Nésio, por exemplo, que pedalava no mesmo nível, ele chegou 10 minutos depois e rodou 10 km a menos. Ele chegou 10 minutos depois com 10 km a menos. É lá em São Bernardo? É São Bernardo lá? É, chama... Estrada Velha. Tem muita subida, cara. Então, assim, a gente decidindo ali numa corrida ou no outro, a coisa que eu mais amo e eu sugiro que todo mundo faça é um dos melhores momentos pra pensar, é correr, cara. E aí a gente falou, cara, vamos pro Iron. Aí vamos botar, a gente ia pra Austrália. Não, começo da rua, o que eu queria? Não, lá na Rua Japão, lá dentro do condomínio, o Marcos fala assim no quebra-mola, eu não vou nunca no Iron Full. Aí eu olhei pro Nésio, olhei pra galera. Mas tava dentro do carro? Não, correndo. Começo da rua. Uma trotadinha, marota. Ele passando num quebra-mola. Eu olhei pra ele. Por que você não vai? Por quê? Comecei a fazer pergunta. Quando chegou no próximo quebra-mola, ele falou, eu vou. Aí a gente falou, cara... mudou de ideia na rua só, né? 50 metros. Não, de um quebra-mola pro outro. E aí a gente decidiu. Ele falou, não, vamos fazer o meio primeiro. Fez nada de meio, moço. Vamos treinar pra ir pro full. E a gente coroou esse ano com isso. Tá. E, cara, todo desafio novo revela um bloqueio que você acha que é novo, mas é muito antigo. Ele é de estimação. Então, eu fui atrás disso. Eu fui atrás de... Gostei dessa, Pablo. Todo desafio novo revela um bloqueio... Que parece novo, mas é antigo. É de estimação, tá guardado. Então, o desafio novo revela bloqueio, que você chama de novo, mas não é novo. Então, por exemplo, as pessoas me procuram e falam, você consegue me desbloquear inteiro? Aí consigo. Entra num desafio atrás do outro. Daqui 10 anos a gente desbloqueia tudo.